Amém? Eu quero agradecer a Deus demais pela vida da nossa liderança. De vez em quando eu já assisti cultos com vocês. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe ao senhor apóstolo, tanto ao senhor quanto à esposa, poderosamente. Continue dando graça, né? Força. A gente tem noção que os desafios são gigantes, mas certamente com a ajuda de Deus os gigantes ficaram bem menores. Amém? Deus abençoe meu amigo João, sua esposa Débora, meu colega de ensino médio, quando a gente fazia cruzada nas escolas, né? Deus abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela vida da igreja. Que seremos de nós sem vocês, não é? Deus abençoe poderosamente. Eu acredito que eu tenho a palavra do coração de Deus para o seu coração aqui nessa manhã. Senhores, nada doeu tanto numa época de uma graduação em teologia, no dia que um professor entrou para dentro da sala de aula. Ele se apresentou e disse assim: eu serei o professor de exegese do Novo Testamento de vocês. E dali para frente, eu fui entender na prática um ditado que eu tinha ouvido na teoria. A Bíblia é um poço muito profundo, ao mesmo tempo que o nosso caneco é muito pequeno. De lá para cá, esse trabalho acadêmico de 52 páginas para explicar um versículo da Bíblia. O trabalho foi feito em dupla, e quando em dupla estávamos realizando o trabalho, a parte que me foi cabida foi simplesmente entender a vida de um homem, na ótica e na definição de alguns. Esse homem foi a maior arma que Deus usou no Novo Testamento depois de Jesus. Alguns dizem que ele foi o maior plantador de igreja, outros afirmam que ele foi o maior teólogo de todos os tempos. Alguns não hesitam em bradar, dizendo que de fato esse homem foi o maior missionário e bandeirante do cristianismo. E a pergunta é: como é que eu vou fazer para pesquisar sobre a vida desse homem? Tudo que eu descobri sobre a vida desse homem, eu descobri baseado no que ele mesmo escreveu sobre si. Ao mesmo tempo, tudo que eu descobri sobre a vida desse homem, eu descobri baseado no que escreveram sobre ele. Ele mesmo começa a apresentar aonde ele nasceu, como foi seu processo pedagógico. No documento que ele escreve, a Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 1 ao 5. Ele mesmo vai dizer que ele era da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele era fariseu. Ele vai dizer que ele era hebreu dos hebreus. E a partir do momento que ele faz tal declaração, ele está querendo dizer que, como todo e qualquer judeu, ele foi criado nos preceitos judaicos. E se você retornar às páginas do Antigo Testamento, você vai ver como Deus ordenava aos pais criarem os seus filhos e memorizar o que os judeus chamam de Torá e Yehová, ou da lei de Deus. Essa criança, de fato, do 0 aos 6 anos de idade, ela vai ter como professor seu pai e, ao mesmo tempo, como professora a sua mãe. Era normal essa criança, de fato, ir dormir ouvindo histórias interessantes da boca da sua mãe, de um Deus que, quando descia aqui na terra, fazia o monte tremer e fazia a terra fumegar. Certamente essa criança, antes de dormir, ouve histórias da boca do seu pai de um Deus que, uma certa feita, havia 3 milhões de hebreus. E de fato Deus moveu toneladas e toneladas de água em favor do seu povo. A criança completa 7 anos de idade. A partir de agora ela tem autorização para pelo menos pisar seus pés dentro das sinagogas. Ela vai ficar ali dos 7 aos 13 anos de idade. E é estudando ali justamente com os mestres das sinagogas. As suas pequenas mãos vão tocar em pergaminhos, materiais, livros da época, aonde simplesmente ela começa a ter contato com as histórias que outrora foram contadas pela boca do seu pai e da sua mãe. A pergunta é: será que de fato essa criança ia desanimar, retroceder no estudo? Algo impressionante vai acontecer. A fome, de fato, por querer aprender, vai aumentando e vai subindo de nível.
A criança agora completa 15 anos de idade. E ela se matricula na poderosíssima Universidade Hebraica de Jerusalém, que, nota-se de rodapé, existe até hoje. Ali, ele mesmo declara nas cartas que ele escreve que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de um mestre chamado Hilel. Alguns rabinos dizem que de fato foi o maior mestre que Israel teve ao longo da sua história. Ali, a criança vai simplesmente terminar o doutorado em teologia. Ali, a criança que agora é adolescente vira poliglota. Ele percorre as arenas da intelectualidade. Mas não muito distante dali, estava se levantando um outro mestre. Esse simplesmente não portava uma dupla cidadania. Esse nunca pisou os seus pés dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas por onde esse mestre estava passando, ele estava pegando pessoas caídas e estavam colocando a sua alma de pé. Por onde esse mestre estava passando, ele estava simplesmente pegando paralíticos, curando, doentes, ele estava levando a cura. Ele estava colocando paz no coração cheio de guerra. Ele estava amando os marginalizados. Ele estava levando esperança aos corações conflituosos com ardor e dor. Esse rabino, de fato, estava fazendo coisas impressionantes. Toda vez que ele levantava suas mãos, simplesmente ele tinha um poder, ele tem o poder de levar vida num contexto de morte, de levar alegria num contexto de dor e de sofrimento. Mas esse rabino olha dentro dos olhos do seu colegiado apostólico e ele abre a boca e diz que precisava retornar para Jerusalém. Ele iria se entregar ao poder de Roma. Roma simplesmente coloca um pedaço de madeira nas suas costas, de 120 quilos. Obriga ele a andar por 20 quadras de Jerusalém. E de fato ele é humilhado. Ele simplesmente ele vai passar por humilhação, ele vai passar por calúnia, ele vai passar por dor e por sofrimento, mas ele simplesmente não abre a boca para reclamar. A partir do momento que ele passa por esse processo, ele vai passar por um processo de dor de crucificação. E na crucificação ele olha para os céus e diz que a obra dele está consumada. Pegaram o seu corpo e colocaram dentro de um túmulo. Mas no terceiro dia, uma notícia explode na antiga Jerusalém. O túmulo foi aberto. E não foi aberto pelo lado de fora. O túmulo foi aberto pelo lado de dentro. Jesus Cristo de Nazaré da Galileia conseguiu vencer a morte. E a partir de agora eu tenho uma palavra para você. Nunca abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Ele pegou a minha ficha e a sua ficha, que era contrária, desviou a nossa rota que ia direto para o inferno. E a partir de agora, esta igreja vai para a Nova Jerusalém, para o louvor e para a glória de Deus. Olhe bem para cá. A partir do momento da sua ressurreição, ele olha dentro dos olhos dos apóstolos e ele vai passar uma ordem impressionante. A ordem é: ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem porém crer e ser batizado será salvo. É estes os sinais que haverão de seguir se vocês crerem em meu nome. Em meu nome vocês irão falar novas línguas. Em meu nome vocês irão pisar em serpentes e escorpiões. E se alguma coisa vos causar mal, fiquem tranquilos. E ele faz a maior promessa de todas: eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sabe o que aconteceu? Os apóstolos começam a pregar. Eles pregam o evangelho da esperança, pregam o evangelho do amor, eles pregam o evangelho de Jesus. E de fato a igreja começa a crescer, até o dia que a notícia caiu nos ouvidos de um homem, a criança que eu disse no começo da mensagem. Porque quando Saulo de Tarso, meu líder, ouve que um filho de uma mulher pobre da antiga Palestina rogou para si, pastora, simplesmente o título de Deus, ele vai se tornar a pior praga para o crescimento da igreja no século I. Ao ponto da Bíblia diz em Atos capítulo 9, verso 1, Saulo respirava ameaças contra os discípulos. E na gramática grega, remete à tese de um predador feroz frente a uma presa fragilizada, de um animal implacável frente a um animal indefeso.
Esse era Saulo de Tarso. Toda vez que ele encontrava um crente igual que está do seu lado, ele se tornava um animal. Lembra das sinagogas que eu falei que ele entrava como lugar sagrado? A partir de agora ele não respeita mais sinagogas. A partir de agora ele invade elas, arranca cristãos e entrega aos poderes de Roma. Sabe para quê? Para que esses cristãos fossem dilacerados pelos leões da Líbia, mortos pela espada de gladiadores, trucidados por crocodilos, enquanto Roma dava gargalhadas da morte de cristãos. O interessante é que a partir do momento que Saulo de Tarso se levanta para combater a igreja, ele simplesmente se dirige à Suprema Corte de Israel, o Sinédrio. Ele vai pedir para a Suprema Corte dobrar a sua jurisdição. A Suprema Corte entrega cartas para ele. E a partir de agora ele se dirige para Damasco, a atual Turquia. Enquanto ele está dirigindo para Damasco, ele mesmo vai dizer que ele mesmo sendo de dia, ele viu uma luz que brilhava mais forte ao meio-dia. Não se esqueça, Jesus disse enquanto esteve nessa terra: eu sou a luz do mundo, e que quem olhar para mim jamais voltará a andar em trevas. Saulo viu uma luz que brilhava mais forte do que o meio-dia. A Bíblia diz que ele cai por terra, humilhado, abatido, deprimido. E é nesse exato momento que a Bíblia vai nos apresentar duas lições. A primeira delas: Saulo quis perseguir a igreja. A partir de agora, o Cristo da igreja é quem vai começar a perseguir a Saulo. Sabe por quê? Porque não tem touro que não seja feroz, não tem animal que seja implacável, que dê conta de olhar dentro dos olhos do leão da tribo de Judá. Ele está humilhado. Jesus olha para Saulo e diz: Saulo, Saulo, a partir de agora tu és um vaso escolhido nas minhas mãos. Segunda lição: Saulo não se converteu. Não, Saulo foi convertido. Ele diz em Efésios 2: nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto não fala, morto não tem desejo, morto não tem vontade, morto não tem sentimento. Sabe o que ele está querendo dizer? Estávamos mortos para Deus, mas Ele fez a luz do Evangelho brilhar sobre nós. Sabe como é que a Bíblia chama essa doutrina? A Bíblia chama isso de graça. Santo Agostinho chegou a dizer que graça era a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. M. Baltz chegou a dizer que graça era alguém que veio aqui na terra e se fez ninguém. Pegou ninguém que nós éramos e transformou para alguém da sua glória. Jesus era alguém que saiu do seu trono vindo aqui na terra se fazendo ninguém. Pegou o ninguém que eu era, o ninguém que você era, e está todos os dias transformando para o louvor e para a glória do seu santo nome. Mas é daí para frente, eu e você temos um problema para resolver aqui nessa manhã. Como é que vão dar notícia para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, que da tarde para a noite o animal implacável virou ovelha? Vou falar com um professor de história que talvez vai ficar mais fácil o exemplo que eu vou dar. Eu tenho uma percepção que Hitler recebe o título de o top 3 de um dos homens que mandou matar com as mortes mais truculentas. Minhas irmãs, Hitler ordenou a Gestapo, por muitas das vezes, abrir a barriga de mulheres judias grávidas, arrancasse o feto e colocasse ratos vivos e sem anestesia costurar. Sabe por quê? Porque na ótica desse louco, era melhor uma mulher carregar um rato no seu ventre do que um filho judeu. Ele ordenou com que alguns judeus tivessem as suas mãos amarradas para trás, enquanto alguém da Gestapo girava a manivela e simplesmente 2 compressas de ferro ia comprimindo a caixa craniana até a cabeça explodir e massa cefálica sair para fora. Agora imagina só, você é judeu, eu sou judeu, Hitler está vivo. O apóstolo pega o microfone e diz assim: eu tenho uma boa notícia para dar para a igreja. Hitler se converteu e no próximo culto vai estar sentado aqui com a gente. Vou fazer uma pergunta: você acreditaria na conversão de Hitler? A igreja de Jerusalém não acreditou na conversão de Saulo, mas eles estavam quadradamente errados. Porque a percepção que eles tinham é que libertação,
regeneração, santificação e salvação, quem faz? É a placa da igreja, é a opinião da igreja, é a percepção da igreja. Mas libertação, regeneração, salvação, santificação, quem faz unicamente é um Deus que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. Um Deus que jorrou o seu Espírito em Atos capítulo 2. Ele salva, Ele regenera, Ele justifica. Eu tenho uma palavra para você. Talvez você às vezes pense em desistir de você mesmo por causa de um pecado, mas eu recebo a autoridade de Deus para dizer: levanta, porque o teu pecado não pegou Deus de surpresa. O projeto ainda está de pé, e as tuas cordas vocais serão armas na mão do Deus que é todo poderoso. Olhe para cá. A Bíblia Sagrada vai dizer que mesmo desacreditado, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, verso 20, e Saulo começou a pregar, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Mesmo desacreditado pela igreja, ele prega. Mesmo desestimulado para a igreja, ele verbaliza: Jesus é o Filho de Deus. Mas a Bíblia simplesmente vai nos mostrar um outro texto muito sério. A Bíblia diz em Atos 9:20 que Saulo prega, mas a Bíblia diz em Atos 9:22 e 23 que Saulo demonstra que Jesus é o Filho de Deus. É nesse momento que a gente tem que tentar entender por que a Bíblia diferencia esse verbo. Por que Saulo de Atos 9:20 ele prega? Por que Saulo de Atos 9:22 e 23 ele demonstra? É porque o Saulo de Atos 9:20 ele prega que Jesus cura. O Saulo de Atos 9:20, ele prega que Jesus liberta. O Saulo de Atos 9:20, ele prega que Jesus restaura. Mas o Saulo de Atos 9:22 e 23, ele prova que Jesus salva. Ele prova que Jesus liberta. Ele prova que Jesus restaura. Talvez o nosso grande desafio enquanto igreja aqui em Londres não seja unicamente pregar que Jesus cura, mas é recebermos a unção para provar que Ele cura, provar que Ele restaura, provar que Ele liberta. Escute só, Saulo alcançou essa unção no deserto da Arábia, para mostrar que deserto não é uma agenda permanente de Deus. Deserto não é nada mais e nada menos do que uma faculdade do Espírito Santo, aonde você entra pregando que Ele salva, mas você vai sair provando que Ele salva, provando que Ele restaura, provando que Ele liberta. Irmãos, vocês perceberam que vocês estão ouvindo um professor e teólogo pregar? Eu não sou pregador de frase de efeito emocional, mas escute bem o que eu vou lhe dizer com todo respeito. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa igreja, nessa manhã. Ele passeia no meio dessa igreja nessa manhã. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: o Espírito Santo vai abraçar todos aqueles que confiaram no seu poder aqui nessa manhã. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia simplesmente vai continuar a história, dizendo em Atos capítulo 13, verso 2, um conceito que o Espírito Santo teve que fazer por causa do erro dos apóstolos. A Bíblia diz que quando Judas se perde, o texto sagrado vai dizer em Atos capítulo 1 que os apóstolos colocaram Matias e ungiram ele apóstolo. Só que deixa eu te falar uma coisa: Matias nunca plantou uma igreja, Matias nunca escreveu uma carta. Não há registros de qualquer legado do cristianismo que Matias tenha feito. Esse é o problema de obreiros levantados segundo a vontade dos homens, segundo a direção dos homens. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 2: e disse-lhes o Espírito Santo. Nota de rodapé, igreja: o Espírito Santo fala. Nota de rodapé, igreja: o Espírito Santo levanta. O Espírito Santo batiza com evidências de línguas estranhas. O Espírito Santo ainda derruba muralhas de Jericó e faz Golias parecer mirim. Sabe por quê?
O Espírito Santo, Ele é Deus. E eu não sei se você está entendendo ou acreditou quando eu disse, mas o Espírito Santo na pessoa de Jesus, a agenda dele é estar conosco aqui nessa manhã. E Ele está passeando nesta igreja aqui nessa manhã. Sabe o que o Espírito Santo diz? Separa Barnabé, mas coloca Saulo. Se você observar, você vai perceber que o Espírito Santo decreta: Barnabé é o primeiro, Saulo é o vice, Saulo é o segundo. Só que o interessante é que, se você observar o currículo dos dois, é totalmente desproporcional. Para os irmãos compreender um pouco da intelectualidade de Paulo, em Atos capítulo 16 e 17, ele está em território grego, falando a língua dos gregos, no idioma dos gregos, no tema dos gregos e pregando a Cristo. Naquela época. Sabe o que o Espírito Santo fez? Coloca o doutor em judaísmo para servir aquele que não tem doutorado. Era o Espírito Santo picando a soberba de Paulo. Sabe o que Saulo fez? Foi servir. Sabe qual que é o grande desafio das nossas igrejas? É entendermos que Deus quer nos entregar duas armas poderosíssimas: bacia de água e toalha. A missão da nossa igreja é lavarmos os pés uns dos outros para a glória de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Saulo foi servir. Mas é nesse exato momento que a Bíblia não se cala para a chamada desse homem, e ele vai para a sua primeira viagem missionária. Paralíticos andam, milagres acontecem, salvação de fato é instaurada. E na sua primeira viagem missionária, logo o Espírito Santo coloca ele na segunda viagem missionária. E é nesse exato momento que duas coisas vão acontecer. A primeira delas, o apóstolo Paulo é pego, ele é preso. E quando ele foi preso, vão amarrar os seus pulsos aos seus tornozelos, mais ou menos assim. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. E se você tiver uma caneta, marque o texto. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Eu vou te falar algo que provavelmente pregador nenhum te falou, e com todo respeito eu duvido que ele vai te falar, que algum pregador vai te falar. Porque aqui ele vai contar o que ele não contou em nenhum outro lugar da Bíblia. E olhe bem para cá que eu vou te explicar. Sabe quantas vezes o apóstolo Paulo andou de navio? 3 vezes. Sabe quantas vezes o navio foi destruído? 3 vezes. Eu até brinco dizendo que se eu vivesse na época, apóstolo, e eu visse que o apóstolo Paulo ia entrar, eu falava: quer saber de uma coisa, gente? Deus abençoe, vão com Deus. Mas tem algo interessante. As 3 vezes que o apóstolo Paulo pisa os pés dentro de um navio e o navio sofre naufrágio, ninguém dentro do navio morre. Mas se você retornar às páginas do Antigo Testamento, você vai ver que por causa de Jonas, simplesmente ele ia morrendo e colocando todo mundo para morrer, para mostrar a diferença de um homem que está cumprindo a agenda que Deus reservou para ele. Inclusive eu quero dizer para você, se você estiver cumprindo o seu propósito, até aqueles que estarão debaixo das suas asas serão protegidos pelo Deus que vai te enviar. Sabe o que a Bíblia diz? Que o apóstolo Paulo vai começar a cumprir a sua chamada. E aqui deixa eu te falar uma coisa. Vão prender esse homem. Ele foi preso 2 vezes. Na primeira das suas feitas, ele vai escrever Epístola aos Romanos, Filipenses, ele vai escrever Epístola a Filemão. Filipenses, mesmo sendo chamado a carta da prisão, o apóstolo Paulo ordena dizendo: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Esse homem está preso, mas ele estava alegre. Sabe por quê? Porque o Império Romano conseguiu prender o pregador, mas o Império Romano nunca conseguiu prender a pregação. O Império Romano conseguiu colocar um par de algemas nos pulsos do mensageiro, mas o Império Romano nunca deu conta de colocar pulsos na mensagem. Sabe por quê? Ninguém prende a pregação.
pregação e ninguém prende a mensagem da palavra do Deus que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você, já está na agenda de Deus você cumprir o seu propósito. E a partir de agora, abra sua mente, que eu vou te explicar por que você precisa cumprir. O apóstolo Paulo é pego. Stalin, por que existe a expressão 5 quarentenas de açoite menos 1? É porque no mundo antigo, quando eles queriam... Vocês estão me ouvindo? Que tá igual lagartixa balançando a cabeça. Estão me ouvindo ou não? No mundo antigo, quando eles queriam matar o prisioneiro, se eles dessem 40 chibatadas, eles deveriam parar e, consequentemente, cancelar qualquer tipo de sentença para posterior. Só que quando eles queriam, de fato, golpear com a morte o prisioneiro, eles davam 39 chibatadas e retornavam para a primeira. Eles não davam a 40ª. É por isso que Paulo diz: eu recebi 5 quarentenas de açoite menos 1. Não há relatos históricos e arqueológicos de pessoas que tenham sobrevivido a 3 sessões de chibatadas. O apóstolo Paulo diz assim: eu ganhei 5. Nas primeiras 39 sessões de chibatadas, simplesmente a pele dele ficou em estado de dilaceração. Na segunda sessão de chibatadas, é dor, sofrimento e angústia. Alguns que acreditam que órgãos internos ficavam à mostra, sistema nervoso central comprometido, e muitas das vezes a pessoa que estava recebendo esses açoites entrava em estado de epilepsia. O apóstolo Paulo está agonizando, mas ele disse: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu apanhei por causa do evangelho. Olhe bem para cá. Vão dar a terceira sessão de chibatadas, e é na terceira sessão de chibatadas que vão batê-lo. Esse é o momento que os demônios se aproximam e diz: Saulo nega Jesus, era invenção da cabeça dos apóstolos, retrocede. E esse homem está apanhando por causa de Jesus. A minha pergunta é: está reclamando de quê? De vir para a igreja? Está reclamando de quê? De cumprir uma ordem que seu líder pediu? Está reclamando de quê? O que é tão difícil para você? Plantar o joelho e orar? Vão dar mais uma sessão de chibatadas, ele é dado como morto. E vão dar a 5ª sessão de chibatadas e vão jogá-lo desfiladeira abaixo. Pastora, nesse momento eu achei que esse homem desistir, eu achei que esse homem ia retroceder. O que pouca gente sabe é que ele escreveu 3 cartas à igreja de Corinto, João. E ele está jogado no chão, humilhado, abatido, mas ele se levanta. E quando ele se levanta, ele vai continuar escrevendo a 2ª carta aos Coríntios. E ele vai escrever 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17. Depois de ter sofrido açoites. Fica tranquilo que eu te cito o texto de cor. Ele diz assim: eu não vou parar, por isso não desfalecemos, porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia, vírgula. E não atentamos nós para as coisas que nós vemos, mas atentamos nós para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. É Paulo quem diz em Romanos 8,18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. É Paulo quem diz em Filipenses 3,14: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Jesus, o alvo é Ele, o alvo é Ele. Eu disse para o João, eu ia pregar outra mensagem, mas em oração o Espírito Santo mandou falar para você: não desista do teu chamado. Deus está de pé, esperando você cumprir a sua vocação. Levante suas 2 mãos. Se você faz assim, eu acho que você está duvidando da mensagem. Levante suas 2 mãos. Diga assim comigo: Espírito Santo. Está falando com ele, não é comigo. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre mim. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você pode orar por ele e por ela agora. Você pode entrar em audiência com o Todo-Poderoso aí.
pode ser sentado, pode ser em pé, mas você pode orar por a pessoa nesse exato momento. Starley, por que você está me orientando a orar? Porque é Paulo quem vai dizer que todas as vezes que ele cumpria seu chamado, ele pedia a intercessão da igreja. Acredite você ou não, um certo doutor em teologia disse: quando o homem trabalha, mas quando o homem e a mulher ora, quem passa a trabalhar é o Todo-Poderoso. Eu estou pregando pra gente que ouviu palavra de angústia, de sofrimento quando era criança. Eu estou pregando para homens que ouviram da boca do seu pai: você é moleque, você não consegue. Eu estou pregando para mulheres que ouviram palavras de maldição da sua mãe. Sabe o que eu quero dizer para você? O seu pai estava errado, a sua mãe está errada. Sabe por quê? Porque eu vou dizer quem você é. Eu não, a Bíblia quem vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho uma palavra para você: cumpra o seu chamado. Olhe para cá. Vai parecer papo de calvinista, vai até lá no Brasil eles detupam muito o que eu digo. Então vou explicar. Vai parecer papo de calvinista, mas não é. Mas se Deus te deu uma chamada para o ministério, não tem caminho de volta, só tem caminho de ida. Eu vou traduzir. Se Deus te chamou para fazer algo para Ele, esquece, você perdeu seu livre-arbítrio. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. Sabe o que Ezequiel falou? Senhor, eu não vou profetizar. Deus, como é que é, Ezequiel? Ezequiel, deixa eu te lembrar uma coisa. Entre eu, que sou o Criador, e você, que é a criatura, nunca se esqueça que não é o profeta que manda em Deus. Sempre é eu que sou Deus que vou mandar no profeta. Se você vai pregar, você vai pregar, quer você queira ou não. Mas o povo não quiser ouvir, o povo querendo ou não, você vai pregar e vai profetizar a minha vontade. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Moisés. Quando Deus ordenou Moisés a trazer o povo de Israel, ele apresentou 4 argumentos. Deus estourou os argumentos dele, simplesmente igual alfinete estoura balão. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Deus mandou: Jonas, vai para Nínive, o miserável foi matar-se. Sabe para quê? Para nos apresentar uma lição aqui nessa manhã. Jonas, você vai cumprir seu chamado, ou cheirando esse perfume cheiroso da Calvin Klein, ou cheirando a peixe. Vai por bem ou vai por mal, vai por cima ou vai por baixo, mas o Deus da Bíblia não vai ouvir o não de você. Você vai cumprir o seu chamado. Sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo disse que na primeira vez que ele foi preso, ele abre o seu coração e escreve em Timóteo: e no dia da minha prisão ninguém foi lá me assistir. Já imaginou isso? Um homem que deu a sua vida por muitos, no dia que ele precisou de uma audiência, um dia que ele precisou de uma testemunha na frente de uma audiência, ninguém foi lá assisti-lo. Sabe como é que isso se chama? Isso se chama vocação. Chamado. É derramar sangue, mas levar a cura. Só quem tem chamado sabe de que eu estou falando. Mas ele diz assim: epa, que Deus abençoe a casa de Onesíforo. Esse homem muito me recriou. Sabe o que ele fez? Onesíforo? Ele andou 2.200 quilômetros de pé para achar o apóstolo Paulo preso dentro de uma masmorra humana. Ele coloca seus pés em cima de uma pedra, porque não deixaram entrar nem dentro da cela. Mas é nesse momento que o apóstolo Paulo põe o seu rosto pela cela e ele ouve da boca de Onesíforo: companheiro Paulo, você pode ser abandonado pelos homens, mas você jamais será abandonado por Deus.
pode estar esquecido pela terra, mas os céus não esquecem a quem Ele envia e protege. Você pode estar abandonada pelos homens, mas enquanto você derramar lágrimas no travesseiro e falar com o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso jamais vai te abandonar. Sabe o que vai acontecer? Sabe quem estava no Império Romano na época? Um louco, um déspota, chamado Nero. Sabe o que esse louco fez? Dos 14 bairros de Roma, ele colocou fogo em 10. E do alto da torre de Micenas, enquanto ele tocava uma lira, ele dá gargalhada. Porque os únicos 4 bairros que não pegaram fogo era o bairro de judeus e cristãos. Era Deus guardando o seu povo. Mas Deus não guardou o seu povo do pior. Ele deu poder para eles passarem. Isso deu a Nero um álibi para ele dizer que o incêndio de Roma foi culpa dos cristãos. Ele ordena a guarda pretoriana, que era a tropa de elite do Império Romano, a perseguir e promover a maior chacina de todas. Cristãos tiveram parte dos seus corpos arrancados. Eles foram cozinhados dentro de panelas, enquanto o imperador romano Nero soltava os seus cachorros ferozes e famintos para dilacerar o corpo de cristãos. Alguns cristãos foram amarrados em poste. Depois de poste jogaram pinche, e depois de pinche atearam fogo. Uma verdadeira carnificina, um verdadeiro banho de dor e de sofrimento. É nesse momento que Nero, querendo acabar com o cristianismo, pergunta: quem são os maiores líderes do cristianismo vivo? O apóstolo Pedro já estava morto, de cabeça para baixo, crucificado, por causa de Jesus. Mateus morto, apedrejado enquanto pregava. Uns foram obrigados a entrar dentro de navios e simplesmente amarraram bolsas de pedra e jogaram no fundo do mar. A igreja sofrendo, mas crescendo. A igreja apanhando, mas crescendo. E eles pregando o evangelho, levando amor, levando a palavra, levando a esperança. Nero pergunta: qual é dos líderes do cristianismo está vivo? Logo da notícia, o apóstolo Paulo, ele está preso dentro de uma masmorra romana. Nero simplesmente convoca justamente a sua comissão e emite um decreto: o apóstolo Paulo precisa morrer. E chancela com seu anel. A ordem chega ao sistema penitenciário de Roma. O oficial repassa a ordem ao seu soldado. O seu soldado se dirige à cela do apóstolo Paulo. Na porta da cela ele grita: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Sai dali. Um homem de mais ou menos 65 anos de idade, mancando de uma perna, provavelmente cego de um olho e portando hepatite, mas alegre, porque onde ele passava ele levava paz. Onde ele passava, ele pregava de um Cristo que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Onde ele passava, ele pregava de um Jesus que tem poder de rabiscar o passado, alterar a história e apresentar um novo presente para a pessoa. Ele ordena Paulo se ajoelhar. Alguns disseram que foi morte por guilhotina, impossível. Só na Revolução Francesa do século XVI. Mas ele faz com que o apóstolo Paulo amarre, deixe suas mãos para trás e coloque o seu pescoço à exposição. Talvez em lágrimas, o soldado tira a espada da bainha, olha para Paulo, porque era costume dos romanos, e pergunta: Paulo, quais são as suas últimas palavras? Quais devem ser as últimas palavras de um homem desse, irmãos? Quais seriam as suas últimas? Eu tenho para mim:
que Ele olha dentro dos olhos o seu algoz. E sem hesitar, Ele diz assim: as minhas últimas palavras serão essas: combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. O que me resta é receber das mãos do meu Senhor, o reto e justo juiz, a coroa da justiça, que está guardada não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor e Salvador. Eu não vim aqui pregar o que Deus vai fazer pela sua família. Eu vim aqui pregar o que sua família vai começar a fazer para Deus. Eu vou voltar a dizer para você: o Espírito Santo está jorrando a presença dele aqui nessa manhã, irmãos. Fique de pé que meus minutos estão finalizando. Soldado, retira sua bainha, retira sua espada da bainha. Levanta e passa no pescoço de Paulo. Morria ali a criança do começo da pregação. Morria ali a criança apaixonada pela lei. Morria a criança que de fato estava no alvo da graça do Evangelho, para ser o maior missionário, bandeirante e pregador de todos os tempos. Morria ali o homem que perseguiu a igreja, mas de fato, quando Cristo resolveu perseguir, Ele fazia demônios recuarem. E no poder do Espírito Santo Ele tirou milhões de almas do inferno e colocou essas almas dentro da nova Jerusalém celestial. Sabe o que eu quero dizer para você? O apóstolo Paulo está morto, mas aqui em Londres Deus já colocou na agenda: quem Ele vai usar vai ser você e a sua família para a glória do nome dEle. Você não tem livre-arbítrio, esquece. Está achando que sua vida vai se destravar como? Ouvindo 10 princípios para a vitória, 38 regras para a felicidade. Eu sou profeta de Deus para dizer: a sua vida vai destravar quando você destravar e começar a cumprir com excelência a agenda que Deus colocou para você simplesmente no ventre da sua mãe. Eu te escolhi, eu te levantei, eu te restaurei, eu te trouxe para cá, porque as suas cordas vocais são armas do reino de Deus. Ele te escolheu para levar luz no contexto de trevas, para levar a cura no contexto de dor, para levar paz no contexto de guerra, para você levar o nome dEle. Você pode levantar suas mãos. Se você fazer assim, acho que você está duvidando. Se você vê que a mão do seu amigo ou do seu irmão está pesada, levante. Se não for lhe constranger, que eu não quero ninguém constrangido, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Segura a mão dele, segura a mão dela. Feche os olhos, porque eu vou orar. Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor, toca todos aqueles, Espírito Santo, que existe uma chamada profunda aqui nessa manhã. Espírito Santo, não é nada sobre nós, é sobre o sacrifício de Jesus. Espírito Santo, vem sobre todos aqueles que o Senhor escreveu uma chamada poderosa.
Espírito Santo, cerca esta igreja com a tua graça e com a tua misericórdia. Espírito Santo, enche, ó Deus, enche essa igreja de amor e de esperança para a glória do teu nome. Espírito Santo, profetizamos um crescimento numérico e orgânico desta igreja, congressos poderosos, homens cheios da tua graça pregando, o ministério de louvor, Senhor, trazendo a noiva para perto do noivo, o céu, Senhor, descendo e a igreja subindo. Espírito Santo, profetizamos um crescimento ainda mais poderoso. Espírito Santo, eu vou te pedir, toque quem o Senhor quer usar ainda nesta manhã. Levante suas mãos aos céus. Faz igual John Wesley. Diga assim comigo: Espírito Santo, faz mais, faz melhor. Espírito Santo, mais alto. Espírito Santo, grita: Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre mim. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo nessa manhã. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã. Quem falou de coração, não se esqueça, Ele está jorrando da sua graça e da sua misericórdia nessa manhã. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia, de dia em dia. Tem homens e mulheres sendo renovados aqui nessa manhã. Eu vou voltar a dizer: o Espírito de Deus está derramando da sua graça aqui nessa manhã. O Espírito Santo virá sobre nós nessa manhã. Canta. Volta a pregar, pregador. Volta a orar, mulher, na casa de mulheres. Você passou por dor e por sofrimento. Compartilha como Deus te livrou desse deserto. Grava vídeos e diz para as pessoas que Cristo tem um projeto na vida delas. Escute só, você não está entendendo. O Espírito Santo não anulou a sua chamada pelo erro que você cometeu. Uma vez lá em Goiânia, eu dando aula para pastores, um evangelista chegou para mim chorando e disse assim: eu estou pensando em desistir porque eu caí sexualmente. Eu olhei para ele e perguntei: você acha que seu pecado pegou Deus de surpresa? Você acha que Deus ficou surpreso? Ele disse: não, Deus não é pego de surpresa. Pois ele sabia que isso ia acontecer, sabia. Então por que mesmo assim Ele te escolheu? Ele falou assim: mas eu não consigo entender como é que o pecador Ele me usa. Eu falei: eu disse, o nome disso é a graça. Olha só, às vezes te dá preguiça de orar, de jejuar. Na hora de oração você não ora, na hora da palavra você não atenda. Mas mesmo assim Ele está dizendo: eu tenho um plano, um projeto. Se entrega para Ele nessa manhã. Será que você não entendeu que o nome do jogo não é correr atrás de dinheiro? Você pode estar no lugar mais bilionário da terra, se Deus não te prosperar, não vai adiantar nada. O que tem que acontecer é você se entregar a Deus e permitir que Ele vai mudar a história, a história, a história, a história da sua vida. O Espírito Santo está aqui. Como eu vejo mulheres igual essa sendo tocadas pelo Espírito de Deus. Nós íamos direto para o inferno, mas a partir de agora vamos para Nova Jerusalém. Eu vou devolver o microfone. Eu quero só com meu último minuto.
um aviso. Eu trouxe alguns livros meus. Observe rapidamente, 1 minuto, pode contar. Esse é um livro que eu escrevi para jovens e adolescentes. Eu duvido que você não conheça um jovem adolescente